tudo bem? Bom dia. Bom dia, pessoal. Vou dar mais um tempinho aqui, tá bom? Porque a gente se comprometeu 10 horas, né? A gente fazer uma breve live pra gente alertar aqui, ó. A Mari já tá vendo aqui a solicitação, vamos entrar aqui. É um prazer enorme estar aqui com vocês, sabia? Faz tempo que eu não faço. Ai, que bonitinha, meu Deus! Oi! Ai, eu amo de paixão essa menina, viu? Bom dia! Bom dia, tá dando pra me ouvir bem? Tá dando pra te ouvir. Ó, a gente combinou de preto, ó. Só falta colocar meu óculos aqui pra gente. Então, gente, eu achei um tema super interessante, assim, Janeiro Branco tá terminando já, a gente já tá hoje dia 21, mas assim, é interessante a gente trazer essa informação que Janeiro Branco, a saúde mental são todos os dias. E quem traz essa saúde pra gente, quem decide essa saúde mental, é a gente se percebendo, é a aceitação. Né? Porque se a gente não percebe que a gente precisa de ajuda, a gente não vai buscar ajuda. Se a Sim. gente terceiriza o problema, a situação, se a gente joga a responsabilidade no outro, a gente não vai procurar essa ajuda. Então, é muito interessante a gente trazer bem uma alerta bem breve e bem significativa aqui para vocês hoje. É por isso que eu convidei a Mari, porque a Mari é uma menina, é uma menina novinha de idade, mas assim, tem uma mente, tem uma capacidade incrível de trazer para vocês aqui uma mensagem, trazer para vocês aqui uma experiência. Eu até me emociono, porque assim, ela é fantástica, ela é um exemplo a ser seguido. Olha, eu, né? Manteiga derretida, até o último. E eu quero agradecer a de vocês aqui, porque também no final dessa live a gente vai fazer um sorteio lindo de um planner que os pais dela fizeram aí junto com a Big Nunes, né? Com a fotinha dela representando ela ali na capa, que eu já pedi o meu. E assim, quero já começar a me apresentar, né, gente? Que eu falo demais, a Mari sabe. Então ela até falou, Érica, é meia hora só. Falei, tá bom, vou me controlar. Érica, para quem ainda não me conhece, os seguidores dela, né? Eu sou terapeuta especialista em regressão de vidas passadas, mas também utilizo a constelação familiar, utilizo o reiki, utilizo outras técnicas como a linguagem ericksoniana, como também avaliação comportamental para entender o perfil de cada cliente, né? Também utilizo outras terapias alternativas, focado mais nessa linha de harmonização espiritual, trazendo também todo esse equilíbrio, né? Mas o que eu sempre gosto aqui de deixar muito claro é que todas as terapias alternativas, elas não substituem a terapia convencional, que é aquela que vai cuidar dessa saúde essa saúde mental que a gente vai falar hoje de Janeiro Branco e alertar sobre isso, né, Mari? Sim, sim. Bom, para quem é seguidor da Érica que tá aqui, meu nome é Mariana e eu tenho 14 anos e eu fui. A Érica me atendeu também ano passado. Foi uma experiência assim. No início, eu confesso que eu não acreditava muito. A Érica sabe que eu era meio receosa nesse sentido, mas independente de religião, qualquer outra coisa, foi uma experiência muito boa para mim, porque foi uma experiência de autoconhecimento mesmo. E a Érica foi uma das pessoas que me incentivou ano passado a voltar a fazer o acompanhamento psicológico, né? Porque por conta da minha rotina, que é bastante cansativa, então eu tinha acabado não fazendo mais o tratamento psicológico por conta da rotina que é bem exaustiva, de fisioterapia, treino e escola, né? Então, por conta dos horários, eu não estava conseguindo fazer o tratamento. Mas por conta da pandemia, eu costumo dizer que a pandemia foi positivo nesse sentido de voltar ao tratamento psicológico. Hoje eu faço acompanhamento
com psicólogo, eu faço acompanhamento com psicólogo comportamental e o psicólogo esportivo. E também, por conta que eu preciso tomar as minhas medicações, eu faço acompanhamento com psiquiatra. E no início eu confesso que eu achava que, eu vou tomar remédio, é coisa de louco. Eu não vou me sujeitar a isso, eu quero mostrar que eu sou forte o tempo todo, que eu consigo cuidar da minha vida sozinha, sem precisar ter um medicamento ou um terapeuta ali, que eu assumi que eu precisava de ajuda nesse sentido. Eu tinha bastante dificuldade nessa questão. Hoje eu já entendo melhor essa questão de que precisar de ajuda em alguns momentos não é sinônimo de loucura, nem que eu tô sendo fraca. Ainda é difícil lidar com isso. Não vou dizer que é 100% fácil, que eu lido tranquilamente. Não, até porque não é 100% fácil, mas eu precisei aceitar para manter esse tratamento, porque eu percebi que estava me ajudando. E é exatamente isso que a gente quis fazer essa live, porque muitas pessoas têm um pensamento assim como eu tinha um tempo atrás, de que fazer terapia era sinônimo de fraqueza ou de mostrar que eu não sou capaz de cuidar da minha vida sozinha. E muito pelo contrário, muitas pessoas precisam de ajuda, e até quem não tem ansiedade ou algum tipo de problema psicológico mesmo, que precise dessa ajuda médica, ou do próprio psicólogo, mas é necessário porque a terapia, ela é uma ferramenta, como a Erika disse, a terapia não convencional, ela não substitui o tratamento convencional com o terapeuta ali. É necessário esse acompanhamento, é necessária essa ajuda, mas assim, o que eu costumo dizer hoje, que eu entendo muito melhor depois de ter passado como psiquiatra e com os meus psicólogos, é que assim, o ideal era todo mundo fazer terapia, porque a gente ia saber lidar melhor com algumas frustrações, como a Erika diz, momentos desafiadores. Então, eu acho que a gente precisa quebrar esse tabu de dizer que terapia é coisa de gente louca, de eu estou sendo fraco de precisar ir na terapia. Muito pelo contrário, você reconheceu que você precisa de ajuda, você está buscando pessoas que entendem da área, que sabem o que elas estão fazendo, que estudaram para isso. Até porque eu costumo dizer que se não existissem essas profissões, se existem essas profissões, é porque tem a necessidade, é porque muitas pessoas precisam. E são profissões que precisam ser mais valorizadas, porque é o que eu disse, ainda tem muito tabu de, por exemplo, principalmente quando, vamos supor que eu vou falar disso com meu avô. Meu avô, ele é meio conservador demais, até pela época que ele nasceu, e ele acha que todo psicólogo é louco, que todo psiquiatra é meio fora da casinha. E então eu comecei a também tirar um pouco esse tabu que eu sentia de precisar fazer terapia, porque eu comecei a tentar pensar assim, esses terapeutas, eles também sofrem tipo de preconceito. Eu imagino que você, Érica, por ainda mais não ser uma terapia convencional, também deve sofrer alguns tipos de preconceito no sentido da área que você trabalha. Porque eu percebo que, principalmente na sua área, as pessoas acham que é muito charlatanismo, e não são todos os profissionais que são assim. As pessoas generalizam muito, e para romper esses tabus é bem difícil, porque as pessoas acabam generalizando e acham que todos os profissionais acabam usando da área que estudam. Então, eu comecei a me colocar no lugar desses profissionais. Cortando você um pouquinho, mas aproveitando essa deixa, você falou uma coisa muito interessante, Mari. O generalismo, ele cria uma barreira muito grande, principalmente naqueles que mais precisam de ajuda. A minha preocupação maior em fazer essa live é realmente trazer essa clareza para todos aqueles que estiverem assistindo,
que não são todas as pessoas, e não estou aqui julgando cada uma delas, porque também eu acredito que, de repente, pela minha inocência também, sei lá, não façam também por mal, mas pelo anseio, pela falta de conhecimento, pelo anseio de querer contribuir ou ajudar o outro. Então, eu peço a todos, tanto profissionais quanto as pessoas que estão precisando neste momento de ajuda, para ter esse discernimento, essa como eu falei para a Mari, não são todos os terapeutas alternativos, né, que têm essa sensibilidade de chegar para o seu cliente e falar assim, olha, essa é uma situação onde eu preciso te encaminhar para um psicólogo, onde eu preciso te encaminhar para um psiquiatra. A gente tem uma linha espiritual, a gente pode fazer o equilíbrio, a harmonização de vidas passadas, a gente pode trabalhar a sua avaliação comportamental, a gente pode trabalhar sua energia, mas também existe uma questão mental a ser respeitada e cada um compete na sua área. Mas em todas as áreas existem pessoas com limitações, somos seres limitados, não é? Como seres humanos, somos todos limitados, temos as nossas limitações e vivemos em busca de um completar o outro. É interessante falar que eu atendo psicólogos, eu atendo médicos, né? Então, assim, também quando eu preciso, igual eu falei para a Mari, eu tive o contato com o vírus, né? Com o corona, e eu fiquei muito abalada, porque foram 20 dias de muito sofrimento, fiquei internada, tive muita falta de ar, várias idas aos hospitais, e também me faltando ar, e neste momento onde você pensa, poxa, não estou respirando, vou morrer, então naquela sensação de quase morte, mexeu muito com o meu emocional, e aí eu até falei para Mari, eu vou para o psiquiatra, porque acabei não indo, pelo sentido de poder olhar para mim naquela situação que eu me via 2 vezes ao supermercado chorando, paralisada após a pandemia, né, após o tratamento. E aí eu tive esse controle de pensar o que eu faria se fosse um cliente meu. Então, assim, eu tive esse discernimento, essa dissociação e consegui controlar isso. Então, só por isso que eu não busquei ajuda, mas se fosse necessário, eu ia buscar sim, até comentei com a Mari. É importante falar que a saúde mental, a Organização Mundial da Saúde, ela define como um bem-estar, ela define como reconhecer as suas habilidades e você conseguir lidar com seus estresse morais, né? Então, quando eu acredito que é tudo isso, e acredito que isso é um breve resumo do que a gente pode chamar de todas as áreas. A saúde mental, ela requer o equilíbrio da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde emocional e da sua saúde espiritual, porque, minha gente, somos seres humanos, somos um conjunto de coisas, de situações. Então, não quer dizer que você vá buscar uma ajuda alternativa que você vai resolver todos os problemas. Também não quer dizer que você vai buscar uma ajuda convencional e também vai resolver todos os seus problemas. Somos um conjunto. Se você não cuida da sua alimentação, se você não cuida daquilo que você traz para o seu corpo físico, ele vai afetar de alguma maneira. Se você não cuida das suas emoções, que a depressão são várias tristezas que você não olhou com carinho, que você não cuidou no seu dia a dia, que você, né, teve, claro, a gente não pode desconsiderar a parte genética, a parte, né, hereditária, mas também existe todas essas situações que você não observa no seu dia a dia, e que você vai deixando acumular, e chega uma hora que você cai no buraco mais profundo e você julga que foi aquela determinada situação que te levou a um ápice do seu descontrole emocional. E quando, na verdade, a gente pode olhar a saúde mental como um conjunto, onde a gente deve cuidar da nossa saúde física, cuidar do nosso espiritual, cuidar do nosso mental. E assim, como eu falei para a Mari, eu recomendo que todos façam terapia. Todos façam terapia. Não é assim, é só quando você chegar no ápice que é ir para tratar. Mas eu acredito que a terapia, ela vem para nos auxiliar na prevenção. Hoje mesmo eu postei algo relacionado a
Érica, você A Mari travou acho a que mim. caiu aqui. Ah, fui eu que travei? Mas aqui tá você travando para mim. Estranho, né? Aí, agora voltou, né? Acho que agora Voltou. voltou. Hoje eu postei algo nas minhas redes sociais, justamente falando sobre isso, sobre a gente trazer esse conjunto, né, harmonizar esse conjunto, e muitas coisas vêm através do pensamento. O pensamento, quando você constrói um pensamento, você constrói um sentimento, você constrói um resultado, porque cortou? Ué, por que será? Então, quando você. Voltou, né? Tá Voltou, né, oscilando. Mari? Eu acredito. Você tá próximo aí ao Wi-Fi? Porque aqui eu acredito que não é. Eu tô bem próxima, a internet aqui é boa. Eu vou dando continuidade e qualquer coisa a gente salva aqui e recomeça, tá? Pode ser? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês aqui do meu canal? Do meu Instagram? Eu vou continuar. Então, hoje mesmo eu postei aqui no meu Instagram justamente isso, sobre esse equilíbrio. E através desse pensamento, ele gera um sentimento e ele gera uma ação. Dessa ação você vai ter um resultado. Então, que resultado você tem hoje? Que resultado você tem hoje? Porque muitas vezes eu tenho que dar uma outra alerta, é sobre esse mundo de faz de conta que é as redes sociais. Então, a gente precisa tomar conta do que a gente anda olhando, não é? A Mari acho que vai entrar aqui de novo, tá bom? Então, a gente tem que ter essa percepção do que a gente traz às redes sociais, que ajuda muito, que é algo muito favorável. Deixa eu aceitar ela aqui de novo. Que é algo muito favorável, mas que também, se você trazer isso como comparação, como julgamento, voltou, né? Voltei. Então, Mari, eu tô falando sobre as redes sociais. Então, a gente tem que ter um alerta para manter esse equilíbrio também, esse pensamento, esse sentimento, porque através do pensamento a gente vai atraindo muita coisa, né? Então, cuidado com comparações nas redes sociais, cuidado com o mundo de faz de conta, porque é óbvio, muitas pessoas vão postar nas redes sociais só o lado muito bom, né? Ou de repente aquela máscara que a gente coloca para sair de casa e quando chegar em casa a gente tira a máscara, a gente sofre, a gente ali pode ser a gente mesmo e começa a se perder da gente mesmo, né? Então, por isso que eu utilizo muito a avaliação comportamental para a gente trazer a gente para o nosso perfil. E aí eu até coloquei algumas questões aqui para a gente começar a refletir, né? O que será que eu. Como que eu consigo me perceber? Será que eu consigo lidar com críticas? Será que eu consigo ter o controle dessas emoções? Será que eu consigo ter o controle do que o outro vai pensar de mim? Como a Mari falou, eu tenho várias pessoas que têm preconceito da área que eu trabalho, mas que quando chegam até mim, sai igual ela saiu assim, ó. A gente é uma amizade, é um conforto, é um a família inteira dela eu tenho um carinho muito grande. Então, assim, quando você vence o tabu, quando você vence o julgamento, que é você criar uma situação e você acreditar naquilo, porque a nossa mente ela não sabe que é real do imaginário, então quando você pensa, quando você cria aquilo, lá, o Martim tá aqui, né, sapato, pai dela. Então, a gente a gente começa a viver aquilo, não é? Então, uma dica. Você tem esse controle dessas emoções? Sim ou não? Você que está ouvindo aqui a gente, você pode ir colocando aí sua Olha, resposta. eu respondo por mim aqui. Era pior, mas eu não tenho totalmente esse controle ainda. Porque é Mas uma evolução, né, Mari? É um tratamento, não tem como. Olha, eu quero alertar vocês aqui, eu quero que vocês tomem cuidado com receita pronta. Toma cuidado com muita promessa. Como eu disse para vocês, eu atendo médicos, eu atendo psicólogos. A gente é um conjunto. Nós, seres humanos, estamos aqui em fase de evolução.
encontrar o nosso verdadeiro propósito, nossa verdadeira missão. Então, toma cuidado com o que você recebe aí de promessas, porque senão você vai entrar numa que de repente você vai sair mais frustrado do que você já está. Tá bom? Então é um tratamento, a gente tem que ser realista. Precisa tomar remédio? Vai lá, toma remédio, mas não fica só no remédio. Vamos fazer um trabalho de autoconhecimento, vamos para terapia convencional, com um psicólogo ali que estudou, que é capacitado para isso. Vamos cuidar do espiritual, vamos enxergar fora da caixinha, vamos enxergar 360, porque se você se travar somente nas suas Não é limitações, você nada. não vai evoluir, É, não é? você vai estagnar. Não é? Aí tem outra questão também. Eu fico me perguntando assim: será que eu começo a viver de fantasia? Será que eu começo a viver em busca de aceitação? Ou seja, dizendo sempre sim para o outro, sempre agradando o outro e não respeitando quem eu sou de fato? Será que sofrer um bullying como eu sofri, como a Mari sofreu? Será que se a gente se conhecesse, na essência, um bullying ia afetar tanto a nossa vida assim? Eu acredito que não. Hoje um bullying não me afeta. Hoje não. Por quê? Porque hoje eu sei quem eu sou. Hoje, se alguém chegar até a mim e falar assim, eu te odeio, eu não aguento ouvir, só ouvir um vídeo seu, e para ela eu honro e respeito a história e te agradeço e tchau. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, ninguém é obrigado a ficar com ninguém e ninguém é obrigado a assistir aquilo que não quer. A gente tem o direito de escolha. A questão é o que você anda fazendo. Você tem um controle dessas escolhas? Você tem um controle das suas emoções? Porque se você não tiver, busca ajuda. Não é errado, não é vergonha, não é sinal de fraqueza. Agora, quando a gente terceiriza isso é sinal de fraqueza. Quando a gente joga a nossa responsabilidade no outro, quando a atitude do outro interfere na sua, isso sim é perigoso demais. Não é, É, Mari? eu, por experiência própria, sei o quanto é difícil isso. É, assim, eu já fui muito, principalmente na época que eu sofri bullying, que eu ficava trancada no quarto e chorava. Eu jogava toda a culpa em cima da minha mãe e do meu pai, porque eu achava que, ai, se eu tenho uma deficiência é porque eles são culpados. Então, eu fui muito de jogar em cima deles. E hoje ainda eu assumo que, em alguns momentos, até inconscientemente, é, eu acabo me colocando vítima. Em muitos momentos eu percebo isso. E às vezes quem me alerta que eu estou me colocando como vítima é minha mãe ou meu pai ou quem convive comigo da minha família. Porque às vezes eu já estou tão acostumada com essa visão que acaba se tornando uma coisa natural, que não pode se tornar natural. Mas eu acredito muito que, embora você tenha pais maravilhosos, um beijo para eles, amo de paixão, uns uma estrutura maravilhosa, eu acredito que também o mérito é seu, porque você se permitiu. Imagina uma pessoa que não se permite ouvir, ela não vai ouvir, entendeu? Ela não vai buscar ajuda, você se permite. Quando eu atendia você aqui, eu falava, meu, 14 anos, é surreal a mentalidade que você tem, a estrutura que você tem. E muitas pessoas não têm essa estrutura. Eu, por exemplo, eu saí de casa muito cedo. Eu saí de casa com 13 anos, então eu tive que cuidar de mim, eu tive que olhar para mim. Então eu tive que criar a minha realidade. Para mim foi um desafio muito grande, porque diante de tantos traumas que eu tinha, abuso, rejeição, tudo, doença, psoríase, porque olha, eu recebi uma mensagem espiritual fantástica sobre o perdão. O perdão cura o corpo e a alma. E é verdade, porque eu estava com o meu corpo destruído. Por quê? Porque minha alma estava ferida. Falta de perdão, falta de significar algumas coisas, falta de você entender, se colocar no lugar do outro. O julgamento é algo terrível, porque você julga e você não permite conhecer o outro na essência. Então você só fica com aquilo que você está enxergando, que você julga ruim do outro, né? E a gente está aqui, nós somos todos seres limitados, buscando
melhoria. Alguns encontram os caminhos muito mais rápidos, assertivos, outros com muita dor, com muito sofrimento, e no meio do caminho ele vai ferindo outras pessoas também. Então, por isso que eu tomo muito cuidado quando alguém fala para mim, pessoas tóxicas, pessoas negativas, pessoas vítimas, a gente tem que se afastar. Eu digo que não, eu digo que a gente tem que agregar valor, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar próximo, porque não é o negativo que vai envolver o positivo, é o positivo que vai envolver o negativo. Então, assim, nós somos seres completos, que um vai completando o outro, e quando é um quebra-cabeça, quando você se afasta, não encaixa. Não encaixa. Então, eu acredito num ser muito maior, eu acredito no poder da evolução, eu acredito na transformação e no reencontro. Eu acredito no reencontro. Eu acredito que Deus é bom, Deus é justo o tempo todo. Então, se Deus é bom e Deus é justo o tempo todo, a pessoa certa, essa que está aí do seu lado, é essa que te apareceu para te evoluir. Eu confesso que muitas vezes eu questionei essa fala de Jesus, Deus é bom o tempo todo, Deus é justo, porque em muitos momentos, até antes mesmo de... Quando eu comecei na alfabetização na escola, para mim, eu me questionava muito. Por que eu tenho que ter uma deficiência? Por que tem que ser eu? Por que tem que ser eu? Por que tem que ser eu? E eu ficava me martirizando muito nesse sentido. A minha mãe que tá aí, meu pai que tá tratando. Quando a gente coloca máscara, Mari, quando a gente faz de tudo para ser aceita, quando a gente faz de tudo para agradar o outro e não a gente também, isso não deixa de ser uma forma da gente se ferir, se maltratar. Então, assim, a questão eu penso negativo? Penso. A questão eu vou alimentar esse negativo? Ou o que eu vou fazer para construir um mundo melhor? O meu mundo melhor? Porque tem gente que acha que cuidar de si primeiro é um sinal de egoísmo. A gente tem que desmistificar egoísmo. Porque se até numa turbulência no avião, se você não colocar uma máscara em você primeiro, você não consegue colocar a máscara no outro. Bombeiro, se ele não sei a vida dele está salva, ele não pode também entrar num lugar onde ele vai colocar a vida dele em risco. Então, assim, a gente precisa tomar esse cuidado da gente ter esse equilíbrio, desmistificar o que é egoísmo, o que é você servir, você se doar. Então, assim, você precisa, para você se doar, você precisa estar bem. O que eu preciso para estar bem? Eu preciso de um remédio? Eu preciso de cuidar do meu espiritual, eu preciso cuidar do meu corpo físico. Para mim, eu, Érica, eu preciso do equilíbrio. Eu preciso do equilíbrio da minha mente, eu preciso do equilíbrio do meu corpo, da minha alimentação, eu preciso do equilíbrio do meu espiritual, principalmente, já que eu lido com isso. Então, se alguma dessas situações não estiverem em equilíbrio, é óbvio que eu vou estar em desequilíbrio. O que eu vou oferecer nesse momento? Então, a gente precisa ter esse discernimento, não é verdade? Eu acredito que essa pincelada que a gente deu sobre o Janeiro Branco, sobre a saúde mental, que são todos os dias, eu acredito que vai ser muito válido para sempre, viu, Mari? Eu quero agradecer esse momento muito bacana que a gente teve, eu esse reencontro. Outra coisa que eu queria falar é justamente essa fala que você acabou de citar. Na questão, assim, Janeiro Branco, ou seja, Setembro Amarelo, que são duas campanhas muito legais, é para ser sempre. Eu percebo que muitas pessoas em setembro ou agora em janeiro estão postando: ai, cuidem da saúde mental. Mas ela mesma não aceita cuidar da saúde mental dela, ou ela julga as pessoas que buscam ajuda. Então, precisa quebrar esse tabu. Não é algo fácil, porque a gente não é difícil a gente mudar o pensamento do outro. É difícil a gente mudar o que os outros pensam sobre diversos assuntos. É difícil. Pode até ser que a gente não consiga, mas depois de muito questionamento sobre a minha deficiência, eu entendi que ainda tem um pouco de dificuldade em lidar com isso, mas hoje eu entendo que existem propósitos na nossa vida, existem missões. E eu queria até deixar uma indicação de um filme aqui para quem quiser assistir. Chama Soul. Está disponível no Disney Plus. É muito legal a mensagem que ele traz.
ele traz a diferença de missão e propósito, de como a gente ficar focado só numa coisa acaba consumindo a nossa alma, acaba atrapalhando todas as outras questões. Se eu ficar focada só nessa questão, eu sofri bullying, eu sofri bullying, eu sofri bullying, eu sofri bullying, eu tava me acabando. Eu tava acabando comigo, com a minha família. Não vou dizer que eu esqueci o bullying. Não esqueci. Mas hoje eu percebo, até pelos assuntos que eu trato na terapia, que não tá focado só nisso que eu passei. Então, assim, eu preciso falar de outras coisas. Eu preciso mudar meu foco. Não, eu sei que não é fácil, é bem difícil. Mas é necessário isso. Honrando e respeitando, Mari, porque foi isso que fez você chegar onde você está. Se Deus perguntasse para mim se eu queria outra vida, hoje eu consigo dizer que não. Hoje eu consigo dizer que tudo foi válido para mim, para que hoje eu possa estar aqui buscando ainda. Tenho muito que melhorar. A Mari sempre falava para mim, Érica, você é um ser muito evoluído, você é muita luz. Aí eu falava assim, vai ali na salinha do lado do meu marido e pergunta se eu sou tudo isso. Então, assim, a gente precisa conhecer que quando a gente for um ser realmente evoluído, 100%, a gente morreu, a gente evoluiu. Então, sabe, quando a gente olhar pra gente e falar assim, eu não tenho nada mais que melhorar, meu querido, fica preocupado com isso. Fica preocupado com isso. Então, a gente sempre tem o que melhorar, a gente sempre tem o que buscar. Tá certo? E a gente vai fazer o sorteio, né, Mari? Vamos fazer o sorteio? Vou pegar Vamos! o... Ih, calma aí, só deixa eu entrar aqui na foto. Tá Quem será que carregando. quero ver? Eu vou dar um jeito de colocar o computador aqui. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que está aqui com a gente. Tá dando para ver, Mari? Que está interagindo mas tá bem. meio sem foco. Meio Tá sem meio foco. sem foco. Ai, ai, ai. Calma aí, deixa eu tirar. Ai, nossa, tô quebrando tudo aqui. Calma aí. Eu vou tirar o celular aqui, calma aí. Vamos lá. Melhor. Você filma a E tela agora? E agora? Tá melhor. Agora vai, né? Eu tô segurando, tá tremendo um pouco. Vai lá. Sorteio. Vamos lá. Planner da Mari. Big Nunes. Duda Lopes. Duda Não, Lopes. Luísa meu nome é Luísa. Desculpa, é Luísa. Luísa Poçam... Como que é? Possamay. Possamay. Luísa Possamay. Ela é atleta de natação. Eu vou entrar em contato com ela e aí eu te falo. A gente manda pra ela. Na verdade, eu falei o nome que ela tinha comentado. São 3 nomes que comentou. Ela comentou 3 nomes, tá certo? Então é ela mesma. É a Luísa. Eu vi que ela tá... conheço ela. Eu vou falar pra ela e aí a gente envia pra ela. Ela é lá do sul. Tá. Quero mandar um beijo para vocês que interagiram aqui. Todos, a Gi, ó, um beijo saudável. Também muito vocês me ajudaram muito. E todos aqui, meus clientes, os seus participantes, os seus amigos, seus colegas, e vamos nessa busca, cuidado com as redes sociais, para de julgar, para de comparar, vive a sua realidade, busca ajuda se precisar buscar ajuda, e vamos junto nessa. Deixa salva a live, que aí eu falo pra... Que aí ela vê também que ela ganhou. Jeitinho. Com certeza, ó. Um beijo grandão. Um beijo para todos vocês. Beijo. Tchau. Gratidão. Tchau. Eu que agradeço. Beijo, Aninha.